Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, meus amigos? Acabou? Flamengo campeão brasileiro 2025. Palmeiras desistiu de vez? Rapaziada, acabou. Não vamos ser inocentes, né? O Flamengo ele vai ter que fazer muita força para perder esse campeonato brasileiro. Pegar o Ceará no Maracanã, uma vitória já garante, 2 empates contra Ceará e Mirassol já garante. O Palmeiras, você não sabe qual clima o Palmeiras vai jogar contra o Atlético Mineiro fora de casa. Você não sabe com que clima, nem é muito garantido também que o Palmeiras vai ganhar do Atlético Mineiro. E também o Ceará pode pegar um Ceará desesperado. Então é uma combinação de resultados muito brutal pro Palmeiras reverter esse campeonato brasileiro. Rapaziada, ó, obviamente eu vou falar mais quando o título tiver sacramentado. Vamos lá, ó, vê o vídeo até o final. Eu vou tentar falar assim, ó, eu não tô aqui pulando de alegria, não, calma. Tô fazendo um vídeo sério. Tô tentando manter a integridade. Ao longo de 2025, rapaziada, o Flamengo é merecedor do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser um time cheio de defeitos. Eu vou falar muito de defeitos do Flamengo lá no BC Fla. Belezinha? Coloca aí no YouTube BC Fla. Eu vou falar de 300 defeitos do Flamengo. O Flamengo vai ser campeão brasileiro apesar de muita coisa. Ó, eu vou falar até uma frase forte. Esse título brasileiro vai até fazer um pouco mal. Como assim, BC? Tá ficando doido? Calma, eu vou explicar lá no BC Fla. Belezinha? Eu vou explicar lá. Mas se você analisar o Campeonato Brasileiro de 2025, o time mais merecedor é o Flamengo. E quem me acompanha há mais tempo sabe, eu falei lá atrás, que o Flamengo perder esse Campeonato Brasileiro é pipocada. Tá exagerando, BC? Não, é pipocada. Sabe quem fica muito assim? É o Cruzeiro. Entendeu? O Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu aí 10 pontos contra times que não podia perder. O Flamengo também. Então, o Flamengo perdeu pontos bobos. Palmeiras perdeu pontos bobos. Cruzeiro perdeu pontos bobos. Mas o Flamengo pontuou mais. Ou seja, é o merecedor. E é isso, rapaziada. É isso. O que eu não entendo muito do Palmeiras e do Abel Ferreira, por que vocês não têm a hombridade de reconhecer? Quando teve o lance lá contra o São Paulo, eu falei, o campeonato tá manchado. Esse erro aí foi uma mancha. Mas se o Palmeiras fosse campeão brasileiro, eu não... Pode ter certeza, eu juro por Deus. Eu tô jurando por Deus. Eu não viria aqui falar só foi campeão por causa da arbitragem. Jamais. Eu não falo. Quem me conhece sabe. Quando o Palmeiras ganhou o campeonato ano passado, merecido. Ano passado não, retrasado na pipocada do Botafogo. O Botafogo pipocou e o Palmeiras foi campeão. Ao contrário que o Textor fez. Lembra que o Textor... Lembra a torcida do Palmeiras o que o Textor fez com vocês? Eu jamais iria fazer aquilo ali. Aliás, não seria a análise honesta. Se o Cruzeiro fosse campeão brasileiro, é porque Flamengo e Palmeiras pipocaram. Incompetentes, e o Cruzeiro foi competente, pontuou e foi campeão. Esse seria o meu discurso. E acabou. Porque o Abel simplesmente não tem a hombridade de reconhecer. A hombridade. Depois eu contra o São Paulo. O Palmeiras não jogou bem. Não foi por causa da arbitragem que o Palmeiras perdeu pontos, não. Vamos lá? Vamos pegar aqui os jogos do Palmeiras aqui. Depois do São Paulo. São Paulo, cadê São Paulo? Ele fala como se não ganhasse, ó. Depois do São Paulo, ele goleou o Juventude, goleou o Bragantino, perdeu pro Flamengo. Vocês viram como o Flamengo tem dificuldade? Ó, até pra final aí, ó. Vocês viram como o Flamengo tem dificuldade contra uma linha de 5? Jesus amado. A gente fala, é impressionante. Aí perdeu para a LDU, empatou com o Cruzeiro. Qual é o mal de empatar com o Cruzeiro? Entendeu? Aí goleou a LDU. Aí ganhou do Juventude. Ganhou. Aí perdeu pro Mirassol. Tomou outro gol de lateral, né? O Palmeiras. Perdeu pro Mirassol que... Brother, olha a campanha dos caras. Perdeu pro Santos. Um gol no final. Aí contra o Vitória. Jogou mal? O que é que tem a ver o jogo contra o São Paulo? Na atuação contra o Vitória.
Empatou com o Fluminense e o Fluminense merecia ganhar o jogo. Jogou mal. O que tem a ver a arbitragem? Porque simplesmente não tem um bidra. Ele fala que como se depois do jogo contra o São Paulo, meu Deus do céu. E não, né? E perdeu pro Grêmio com os reservas. Eu nem vou nem falar, eu nem quero falar muito do jogo contra o Grêmio, porque eu não vi, porque meteu os reservas. Porque ele simplesmente ele não tem a hombridade de reconhecer. A hombridade. Eu não entendo isso. Ele não tem a hombridade de reconhecer. O Flamengo vai ser campeão brasileiro, gente, por causa do Arrascaeta. Por causa do Arrascaeta. Uma contratação de 2019 que até agora tá resolvendo. Você vê que ele entra, o time todo melhora. Mas durante 38 rodadas, vai coroar o time que mais mereceu, que é o Flamengo. Não tem, é desonesto falar em campeonato marcado, campeonato roubado. Ao longo de 38 rodadas não mentem. Flamengo foi melhor. Como o Palmeiras foi melhor ano 2023, como o Botafogo foi melhor em 2024. E acabou. Simples. Simples. Belezinha? E o Flamengo, cheio de defeitos. O Flamengo tem cheio de defeitos. Gente, o Flamengo é alérgico a gol. O Flamengo gasta e sobreviveu com a bola na área pro Bruno Henrique. O Flamengo pega uma linha de 5. Os caras não sabem o que fazer. O Flamengo é o time que gastou 10 milhões de euros no Emerson Royal. Vocês viram o lance do gol do Atlético Mineiro? O Emerson Royal marcando? A desenvoltura defensiva do Emerson Royal? Um jogador patético, gente. Jogador patético. Quando pagaram 10 milhões de euros esse bagre aí, quase que eu tenho um aneurisma cerebral. Quase que eu caio pra trás. Como é que paga 10 milhões de euros num jogador tenebroso como esse Emerson Royal? Ele pode ser um ser humano incrível, mas como jogador de futebol ele é um bosta. Como é que você gasta 25 milhões de euros num jogador como o Samuel Lino? Descartado na Europa. E o Felipe Luiz também, né, cara? Não dá uma moral pro Juninho, né? Jesus amado, não é que o Juninho agrediu alguém da família do Felipe Luiz. Pelo amor de Deus. Não achei, ó, de verdade, se você falar do jogo do Flamengo ontem, não achei que o Flamengo jogou mal. O Flamengo só peca porque não tem jogador assassino. Não tem pouquíssimos jogadores com cheiro do gol. E o padrão ofensivo do, ó, aí, treinador. O padrão ofensivo do Felipe Luiz sofre demais contra a linha de 5. É impressionante. Por isso que eu falo, o Palmeiras vai com linha de 4 de novo na final. Vai com linha de 4 de novo. A mesma escalação contra no Maracanã? Tem certeza? Novamente, rapaziada, eu não vi muito como é que foi Grêmio e Palmeiras. Não vi muito. Entendeu? Talvez o Palmeiras foi melhor, não converteu, fez 1x0 cedo ali, depois teve os pênaltis, eu nem vi se foi pênalti e tudo mais. Enfim. Entendeu? Enfim. O Palmeiras sabia do risco quando fez isso, né? Quando botou a reservada aí e tudo mais. O Palmeiras sabia do risco. Tô Maurício de falso 9. Eu vi o pessoal falando muito mal do Aníbal Moreno. Então, o Flamengo é o merecedor dentro de 27, 38 rodadas. É o campeão brasileiro merecido. O Palmeiras vai ter coisa pra se culpar, o Cruzeiro vai ter coisa pra se culpar. Eu acho que o Cruzeiro é o time que olha esse Campeonato Brasileiro e falou, porra, dava pra ser... Pelo menos dava pra ter sido mais perto. O Cruzeiro. Entendeu? O Cruzeiro já não pega mais o Flamengo. O Cruzeiro pode brigar. O Cruzeiro pode ser o vice-campeão, né? Entendeu? Não, o Cruzeiro pode pegar. O Cruzeiro joga, ainda tem 9 pontos ainda. É muito difícil. Entendeu? O Cruzeiro pega quem? Pega o Ceará. Hoje é? Dia 29. É isso, meus amigos. Forte abraço. O Flamengo encaminha o Campeonato Brasileiro e é merecido, rapaziada. Vocês podem chorar
Vocês podem espernear, mas é merecido. 38, gente, você lembra do Vasco? Top 8, sei o que lá, papapá. Não, aí perdeu 5 seguidas. O Campeonato Brasileiro, 38 rodadas não mentem. 38 rodadas não mentem. O Campeonato Brasileiro mentiu com o Mirassol? Tá mentindo com o Botafogo? Mentindo com o Bahia? Não. Mentiu com Sport, Juventude, Fortaleza e Santos? Não. Não mentiu, não. Tamo junto.